O assunto agora é o mercado imobiliário aqui no litoral de São Paulo. Para falar sobre o tema, eu recebo na bancada do Jornal Litoral o presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto. Muito bem-vindo, presidente. Como vai o senhor? Tudo bem. Prazer em recebê-lo aqui no Jornal Litoral. Vamos então abrir a nossa sessão de perguntas, perguntando para o senhor o seguinte: qual o cenário atual do mercado imobiliário aqui no litoral de São Paulo? Uma boa tarde para o senhor novamente. Boa tarde, prazer, uma satisfação muito grande. Bem, o cenário aqui está bom, né? Nós não estamos crescendo como crescíamos ano passado, mas o mercado continua crescente. Ele diminuiu a velocidade de crescimento. Diminuiu? Diminuiu em razão das altas taxas de juros, né? Selic muito alta, o juro, portanto, não tem como baixar, e o negócio imobiliário requer muito dinheiro, e muito dinheiro só através de financiamento, não há como. Agora, então a Selic está lá, caiu até um meio ponto percentual, né, um pouco tempo atrás, né, está em 12,75 agora, se não me engano. Exato, né? 12,75. E aí os bancos já começaram a reduzir algumas taxas. Isso pode impactar em alguma coisa nas vendas de imóveis? Com certeza, né? O financiamento imobiliário depende mais da taxa Selic. O juro já estava abaixo da taxa. Certo. Né? Ela estava em 13,75 e nós tínhamos juros aí sendo praticados até na ordem de 10%. Mas esse é um juro astronômico, muito alto. É alto. Quando se fala em mercado imobiliário, você está falando em financiamentos de 200 mil, 300 mil reais. E aí qualquer ponto percentual, você tira a possibilidade de compra de muitas pessoas, porque há necessidade de se comprovar renda familiar. Se você tem uma taxa de 10, 11%, a pessoa tem que ter uma renda muito mais elevada para que o banco aprove. Certo. Agora, quando a taxa cai, chega lá, como está o Minha Casa Minha Vida, para imóveis usados na ordem de 8%, você já consegue incluir um bocado de gente com possibilidade de compra. Deixa mais popularizado. E para você ter uma ideia, no mês de agosto, agora, aqui na região metropolitana, na Baixada Santista, nós tivemos a participação de financiamento imobiliário, contando Caixa Econômica Federal, contando os bancos privados, todos somados, nós chegamos aí a um 38,2% do total de negócios realizados através de financiamento. E para você ter ideia, a bancarrota que estamos vivendo em razão do financiamento, já houve um momento em que 85% dos imóveis no Brasil todo eram financiados só pela Caixa Econômica Federal. 85%? Hoje ela tem 20 e poucos por cento desse mercado, porque a taxa de juros está alta. Agora nós estamos otimistas, né? Porque a Selic vem baixando e evidentemente que a concorrência entre os bancos e até mesmo os bancos e a Caixa força o mercado para baixo. Os bancos privados versus Isso. Caixa Econômica Federal, que é o banco estatal. Porque o banco, ele faz captação do recurso através da caderneta de poupança. Certo. E daquilo que ele capta da caderneta de poupança, ele tem que retornar ao mercado em financiamento imobiliário, 65% daquele valor. E se ele está com uma taxa de juro muito alta, aí ele não consegue colocar aquele dinheiro no mercado. E o banco sofre sanções por parte do Banco Central. Então, graças a Deus tem isso, porque você imagina, a Selic estava 13,75%. O juro de financiamento imobiliário parou de crescer a 11%. Eles deixaram a Selic seguir e ficaram. Mas não fossem as sanções do Banco Central, evidentemente que eles estavam cobrando pelo menos a Selic. Qual foi o último boom do mercado imobiliário, então? O último boom do mercado imobiliário foi no ano de 2020. 2020. De março de 2020 a dezembro de 2020, que foi a época do lockdown, o mercado deu uma aquecida tremenda. Muita gente, para você ver o que aconteceu, em razão do lockdown, tinha que trabalhar em casa, home office. Sim. E aí, aqueles que moravam em São Paulo, na capital, naquelas regiões centrais dos principais bairros, porque era perto do serviço, normalmente apartamentos mais acanhados. A maioria daqueles que tinham um apartamento aqui na região metropolitana da Baixada, na primeira semana desceram para cá. Aproveitar o ar puro, uma condição mais tranquila. Sim. E daí essas pessoas começaram a fazer transações. Alugar lá, para alugar aqui, que conseguiria alugar aqui um de 4 dormitórios, com dinheiro de 2 dormitórios lá da capital. Então era bacana.
Ou então vendia o lá da capital 2 dormitórios, comprava um aqui de 4 dormitórios. E quem era de Santos, vendeu de 2 dormitórios aqui e comprou de 4 dormitórios na Praia Grande. É verdade. E aí o mercado imobiliário teve um boom Girou fora bem. do comum, tivemos 2020, 2021 e ainda não tínhamos essa taxa de juro tão elevada e deu para fazer muito negócio. E agora estamos aí com Minha Casa Minha Vida, financiando também imóveis usados até R$350 mil. E a gente acredita que com isso vamos ter uma boa evolução. Então, a expectativa, no então, para os próximos meses e para 2024 seja um cenário bom, então. 2024 nós estamos imaginando o ano do Maná, se Deus quiser. Ano do? Maná. Ah, tá certo. Agora, falando de locações, tá? Estamos chegando ao final do ano, né? Qual a sua expectativa em relação às locações aqui no litoral de São Paulo, né? Muita gente desce a serra para curtir as festas aqui na praia. Olha, as locações de veraneio, aqueles que descem para passar fim de semana, um curto período, elas estão tremendamente aquecidas e bem valorizadas. No litoral todo, pegando lá de Ubatuba até Peruíbe, nós temos um Norte a movimento sul. tremendo. Está dando uma ocupação perto de 100%. Esse último feriado mesmo, apesar do tempo ruim, ainda Verdade. assim o índice de ocupação foi muito bom. E já até digo, Tiago, importante as pessoas que pensam em vir para cá no fim do ano, o momento de alugar é agora. Porque quem deixar para alugar em novembro, fim de novembro, começo de dezembro, aí já não vai mais pegar os prédios de frente para o mar. Ele vai ter que se satisfazer. Mais para dentro, né? Aí, E vai pagar mais salgado também. com certeza, sem dúvida nenhuma. Agora, em relação a locações também, existe um grande problema de golpes. As pessoas andam caindo muito em golpes de locação Demais. mesmo. Esses golpes existem. O que a pessoa pode fazer para que não caia nesse golpe? Tem alguma orientação do Cresce São Paulo em relação a isso? Nós temos um portal imobiliário do Cresce, é um portal imobiliário .gov, portanto, da maior segurança. Certo. Ali a pessoa, ele vai fazer contato com corretores de imóveis e imobiliárias. Certo. Ele vai ter a certeza de que é aquela pessoa, é aquele nome que está sendo tratado, não tem perigo de cair nas mãos de estelionatários. E o que nós aconselhamos? Que a pessoa que vai fazer esse tipo de tratativa, escolha um corretor ou uma imobiliária lá da cidade de destino, onde ele pretende passar aqueles dias. Porque aí ele vai ter um apoio logístico lá no local, às vezes precisa de um mecânico, um atendimento médico, né? Acaba o gás do fogão lá, e aí, como é que faz? verdade. Né? Ó, a pessoa vai lá comprar, queimou a geladeira, coisas dessa natureza, ter uma pessoa no local dá muita tranquilidade. Muitas vezes eu vejo pessoas que alugam o imóvel do seu vizinho lá no interior. São vizinhos e tal, muito aquela amigos e tal. amizade. Aí ele bota a família dentro do carro. Normalmente ele chega aqui na casa de madrugada, porque demora 8 horas para descer a serra, né? Quando ele entra na casa, tá tudo mofado, cheio de ácaro. A luz foi cortada porque o amigo dele esqueceu de pagar. Que férias é essa, hein? Vamos fazer o quê? Né? Não é golpe, mas é uma tragédia. Sim, né? verdade. E isso acontece muito recorrente. Uma outra coisa também gravíssima, apartamento. Muitos prédios têm no seu regimento interno uma limitação de número de pessoas para entrar numa unidade que está alugada para veraneio. Né? Então precisa ver quantos podem entrar. Aí vem a família com muita gente e o zelador não vai permitir a entrada. Também tem esse problema. Outra coisa, tem uma bela de uma piscina no condomínio, mas é permitido o uso da piscina por locatários de veraneio? A sauna, muitos prédios, para descolar do condomínio, eles formam um clube. Um clube esportivo, onde só aqueles equipamentos só participa quem é sócio. Não é porque está pagando um condomínio que vai poder entrar naquela parte, tem que pagar a parte lá do clube. Então aí o locatário de veraneio, ele não pode usar. A garagem do prédio, Também. a maioria não permite que o locatário de veraneio use a garagem do prédio. Então são questões que têm que ser esclarecidas com antecedência para não chegar aqui e ter aborrecimento. Né?
Estou conversando com José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Uma última, estamos chegando quase perto do final da nossa entrevista, mas hoje em dia existem essas plataformas online que fazem locações, como o Booking.com, como o Airbnb. Como é que o senhor vê a atuação dessas plataformas no mercado de locação de imóveis? Olha, muita gente tem sorte, e aí não tem problema. Mas a maioria tem problema, porque a maioria não tem sorte. Infelizmente, há muitas plataformas que não são eficientes, que geram problemas, né? E nós temos visto aí pelas capitais do mundo todo uma certa repressão por parte das prefeituras de grandes capitais, grandes cidades turísticas, com relação à atuação dessas plataformas, que tem gerado problemas para as cidades e para as pessoas. Eu diria o seguinte, eu não vou dizer que fui vítima, porque o imóvel que eu aluguei, eu fui para Madrid, de passagem, fiquei lá 2 dias, aluguei um apartamento por uma plataforma. Certo. E tive muita dificuldade para entrar no prédio, em primeiro lugar, porque estava sem sinal de internet e eu não conseguia receber o código para entrar. E eles só davam o código quando você estava lá no prédio. Aí você entra no prédio, chega no andar, tem outro código para entrar no corredor e aí desbloquear a chave. E eu tive muita dor de cabeça. Foi no 4º andar, o elevador não funcionava, eu tive que carregar a bagagem na mão e levar para lá. Bom, no dia de sair de entregar a unidade, estava marcado para dia tal às 10 horas da manhã. Liguei lá para o gestor e disse, olha, eu posso sair às 14 horas? Porque eu queria visitar um museu lá e tal. Ele falou, pode. Eu falei, como é que fazemos então? Ele falou, não, fique tranquilo, né? Às 14 horas o senhor vai lá. Aí eu cheguei lá às 14 horas, a chave não abriu, a minha senha não funcionou, procurei um responsável e falou, a bagagem do senhor está no corredor aqui fora, nós já retiramos lá. Então eles tiveram a petulância de pegar a minha bagagem, todos os meus objetos que eu havia comprado, presente para minha família, para amigos, enfiaram dentro da mala de qualquer jeito, fecharam. Quer dizer, a privacidade foi invadida de uma forma agressiva. Né? E colocaram lá no corredor. Tudo bem, peguei minha mala e fui embora, vai fazer o quê? Estou dizendo isso porque a locação, quando é feita através de um corretor, de uma imobiliária, tem ali no local quem responde por aquilo. Certo. Você tem com quem falar, não é um contato por videoconferência ou por internet, você vai falar com a pessoa. E o tratamento é outro, sem dúvida nenhuma, e o corretor, a imobiliária, sempre vai querer conquistar o cliente, tratando de forma agradável, adequada. Então, eu acho que compensa muito mais fazer as tratativas com uma pessoa do que fazer através de um aplicativo. Augusto Viana, presidente do Cresce São Paulo. O pessoal que está em casa assistindo aí o Jornal Litoral, acompanhando essa entrevista, vai conhecer o trabalho de vocês. Vocês têm uma página oficial nas redes sociais, tem um site. Por favor, anuncie para o pessoal de casa. Bem, nós temos o nosso portal, que é crescsp.org.br, o nosso site, e temos um aplicativo, o aplicativo Cresce. Qualquer pessoa pode entrar na loja lá do seu celular, baixar o aplicativo, que é gratuito, e ali tem acesso ao portal imobiliário e todas as informações do mercado imobiliário, corretores imobiliárias, enfim, o que precisar. E o Cresce, deixo aqui o recado, para quando alguém se sentir prejudicado numa transação imobiliária, também tem lá o Cresce para você fazer a sua reclamação. Estaremos sempre à disposição. Perfeito. Queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Litoral. Eu é que agradeço, Thiago. Muito obrigado.